Alguém pode fazer alguma coisa, por favor? Caiam fora. Uma briga viral em um avião agora se transformou em um grande processo contra a Southwest Airlines. Puxões de cabelo, xingamentos e gritos, tudo registrado em vídeo. Agora surgem esses processos judiciais. Eis a questão: quem vai pagar o preço por isso? Bem-vindo ao Sidebar do Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. Se você está rolando as redes sociais, está lendo artigos, parece o quê? Dia sim, dia não, tem uma briga que começa, seja uma briga física, uma discussão verbal, tudo acontecendo em um aeroporto ou em um avião, certo? Você não vê isso o tempo todo? E o que temos agora é um caso que não só foi registrado em vídeo, nesse vídeo de celular, mas que agora evoluiu para um processo judicial completo, inclusive contra a companhia aérea. É sobre isso que vamos falar. Vamos para 16 de junho de 2025. Lívia Rombola era passageira de um voo da Southwest Airlines decolando do LaGuardia, em Nova York, para Kansas City. É o voo número 779 e é aí que tudo sai do controle. Em um vídeo de celular que captura o caos desse momento, o vídeo parece mostrar uma mulher supostamente identificada como Leanna Perry, insultando verbalmente e puxando o cabelo de Rombola. O que acontece depois é perturbador e nojento. Não podemos mostrar a maior parte disso devido às políticas do YouTube. Mas esse vídeo de celular começa com Perry supostamente se inclinando no assento, ou tocando, ou tentando tocar em Rombola, quando você ouve alguém dizer, "Não toque nela." Rombola então parece afastar a mão de Perry. Perry aparenta dar um tapa e puxar o cabelo de Rombola. Nesse momento, funcionários da Southwest e um passageiro tentam separá-la. Isso leva Perry a supostamente fazer uma série de comentários depreciativos, até mesmo racistas, com muitos palavrões, aliás, chegando até a zombar do peso de Rombola. Eu não consigo respirar, 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 eu não consigo respirar. Ok, me solta, eu não consigo respirar, eu não consigo respirar, cala a boca, eu não consigo respirar. Seu filho da peta, para de me tocar? Você não está me soltando, seu filho da peta. Você é um filho da peta. Agora, eles conseguem contê-la, colocá-la no chão, eles parecem amarrá-la com enforca-gato. Ela é vista na gravação tentando chutar a Rombola várias vezes. Por fim, Perry é levada de maca pelos socorristas para fora do avião. É insano, não há outra explicação. E o que causou tudo isso ainda não está claro. Embora neste processo possa haver um pouco mais de explicação, alegaram que Perry estava intoxicado. Vamos ver o que diz o processo. Vamos entrar nisso porque há duas coisas. Embora talvez não saibamos exatamente o que começou tudo isso, há duas coisas que estão claras. Perry está enfrentando acusações criminais. Sim, resistência à prisão, obstrução da administração pública, conduta desordeira, 3 acusações de assédio e 3 de tentativa de agressão. Ela se declarou inocente e voltará ao tribunal em 3 de setembro. E 2, ela e a Southwest Airlines estão sendo processadas por Rombola. E a pergunta que você precisa fazer agora é, esse é um caso fácil de ganhar? Isso é um grande problema para a companhia aérea? Vamos falar sobre isso. Primeiro, vou explicar as principais partes do processo e analisar tudo com um especialista. Vou chamar o advogado Eric Fates, ex-promotor e advogado de lesões pessoais e de julgamento. Eric, obrigado por participar. Vamos começar analisando esse processo por partes. Primeiro, o que você acha das acusações criminais? E segundo, como um processo criminal afeta o processo civil? Claro, Jesse Weber. Então, sim, as coisas estão ficando bem agitadas no Southwest, pelo que parece. Quando olhamos para as acusações criminais, elas parecem bem sólidas. Está tudo gravado em vídeo. A agressora está sendo hostil, ela está sendo física, ela está fazendo ameaças verbais, e então há uma altercação que ela inicia e que acontece em seguida. Essa parte está bem estabelecida, só vai ser difícil se defender dessas acusações no âmbito criminal. Frequentemente, Jesse Weber, há sobreposição entre direito penal e civil. Aqui, o autor fez alegações no âmbito civil, não apenas contra o agressor, como você mencionou, mas também contra a companhia aérea. A companhia aérea, é claro, não está implicada no lado criminal, mas entra em cena no lado civil.
e você pode ter um veredicto de culpa. Vou colocar assim, já vimos casos em que alguém foi inocentado criminalmente, mas responsabilizado civilmente, certo? Se ela for considerada ou se declarar culpada no processo criminal, isso a torna automaticamente responsável no processo civil. E, novamente, vamos passar pelo que é isso. E outra coisa, as provas do caso criminal podem ser usadas no caso civil? Joguei muita coisa para você, só quero entender as conexões. Não, estou com você, Jesse Weber. Então, no lado criminal, se ela se declarar culpada ou for considerada culpada, isso nem sempre é transferível para o âmbito civil. Existem elementos diferentes que precisam ser comprovados no âmbito civil que não precisam ser comprovados no âmbito criminal. E, portanto, uma condenação no âmbito criminal não garante uma vitória certa no âmbito civil, mas as provas vão se sobrepor significativamente. Há vídeos, depoimentos e fotos, tenho certeza, tudo será considerado nos dois casos. Certo, então vamos falar sobre essa queixa. Ela foi apresentada no Tribunal Estadual de Nova York, é contra a Southwest Airlines e contra Perry. Rombola diz que a Southwest, na verdade, aquele era o seu avião. Vocês tinham, entre aspas, o dever de possuir, operar, gerenciar, manter, controlar, supervisionar e inspecionar a referida aeronave e a operação do voo. Guarde isso em mente. Aqui está o que diz, que em ou por volta de 16 de junho de 2025, a autora, Lívia Rombola, era uma passageira legalmente a bordo da aeronave no voo número 779, operado pela Corsair Southwest, partindo de LaGuardia para Kansas City. Enquanto estava na aeronave se preparando para sair do aeroporto de LaGuardia, a autora foi agredida e espancada pela Corsair Leanna Perry. Agressão e lesão corporal são diferentes. Inclui agressão física, lesão corporal, cusparada, xingamentos, insultos e contenção pela equipe com abraçadeiras plásticas. A agressão, lesão corporal e abuso verbal sofridos pela autora e praticados por Leanna Perry foram gravados em vídeo e divulgados em redes sociais e outras mídias, causando grande constrangimento e ridicularização à autora. Certo, Eric, o que chama a sua atenção nesse parágrafo? Eles só estão preparando o terreno antes de detalhar as causas da ação? Sim, Jess. Então, isso meio que estabelece a base para o processo civil, né? Os requisitos da Southwest, a suposta má conduta do réu Perry. Além disso, destaca-se a questão dos danos. A autora precisa provar que foi prejudicada. Pode falar sobre isso? Era justamente sobre isso que eu ia falar em seguida. Qual o dano ou prejuízo? É isso que está dizendo. O autor sofreu grave angústia emocional, humilhação pública, dano à reputação e lesão psicológica contínua, agravada e prolongada pela disseminação viral do incidente através da mídia global e das redes sociais. A autora, Lívia Rombola, sofreu lesões pessoais graves, severas e dolorosas, algumas das quais são permanentes e duradouras em sua natureza, foi levada a sofrer grande dor e angústia, podendo continuar a sofrer no futuro, e foi prejudicada em um valor que excede os limites jurisdicionais de todos os outros tribunais do estado de Nova York, razão pela qual, imagino, não está em um tribunal inferior, mas sim neste tribunal. Eric, tudo bem? Explique qual é o dano e como você comprova. Então, esse dano do qual estamos falando, Jesse, na lei é chamado de indenização. Então, quais foram as perdas sofridas por esse autor? Se isso tivesse ocorrido há 20 anos, seria um caso bem diferente. Mas com o surgimento das redes sociais e dos vídeos virais, isso muda completamente o jogo. Há 20 anos, o dano seria: fiquei envergonhada diante dessas 50 pessoas no avião. Agora que o dano dela é: fiquei envergonhada diante de milhões de pessoas no país e no mundo. E isso realmente eleva a aposta em termos dos danos que ela está reivindicando e do que ela pode ser capaz de provar. Me diz, o vídeo não é realmente horrível? A Perry estaria segurando o próprio cabelo e o da Rombola, xingando ela, certo? Chamando ela de gorda, supostamente atacando ela. Eu não vi quais foram os comentários em nenhum desses vídeos que viralizaram. Mas um advogado analisa o registro, olha todos esses comentários que podem ter sido direcionados contra a Rombola de alguma forma. Não tenho certeza se eles existem. Talvez não existam. Talvez sejam todos direcionados ao Perry. Talvez não sejam. Mas como você prova que sofreu humilhação? É o próprio vídeo? Ela está no banco das testemunhas? É um especialista em saúde mental? Está analisando comentários online? Como provar isso? Então, o próprio vídeo é fundamental, sem dúvida.
Acho que seria prudente que a autora fizesse uma avaliação de saúde mental para detalhar exatamente como essa humilhação a afetou. Além disso, Jesse, com certeza, você olha esses comentários nas redes sociais, eu analisaria todos eles com muito cuidado. Qualquer comentário depreciativo sobre minha cliente, a autora, seria uma prova principal neste caso se eu a representasse. Acredito que eles encontrarão muitos comentários assim. Você coloca isso diante de um júri e diz: olha, esses 30 desconhecidos estão falando mal da minha cliente, sobre o corpo físico dela, sobre o próprio incidente. Que humilhação! Isso pode gerar indenização pela lei. O valor pelo qual isso é indenizável será debatido pelo júri. E ok, rapidinho antes de seguirmos em frente, quanto ela poderia receber? Ou sabe de uma coisa? Vou te dizer, vou guardar essa pergunta. Deixa eu guardar essa pergunta para o final, porque eu não acho que, quando você pensa em bolsos fundos, você está pensando tanto no Perry. Quer dizer, eu realmente não conheço a situação financeira dela. Olhando para a Southwest, vamos deixar isso de lado, deixa essa pergunta de lado. Ok, vamos falar sobre pelo que ela está processando, as causas da ação, as alegações. Então, a primeira causa da ação é contra a Southwest Airlines, que é a companhia aérea. E abre aspas, funcionários, agentes e equipe não agiram de forma oportuna nem impediram o que era uma má conduta previsível, que eles deveriam ter negado o embarque da Perry porque ela estava, abre aspas, visivelmente alterada e embriagada. O argumento é que isso configura negligência pela Lei de Responsabilidade Civil de Nova York, dever, violação, causalidade, dano, e que a Southwest descumpriu regulamentos da Administração Federal de Aviação, padrões de segurança, lei federal, e que sua omissão teria levado Perry ao suposto ataque. Eric, ok, eles já cumpriram esse requisito neste ponto sem analisar nenhuma evidência ou investigação. A Southwest cometeu negligência aqui. Vamos analisar essa causa de ação. Acho que o autor tem boa chance. O que estamos falando aqui é basicamente que uma companhia aérea sabe que vai ter todas essas pessoas em seu avião, ela precisa criar um ambiente seguro. E todos nós já fomos ao aeroporto e vimos pessoas intoxicadas. Às vezes vimos essas pessoas impedidas de embarcar nos aviões. Olha, a Southwest provavelmente tem o dever, um dever legal, de garantir que o avião seja seguro e que não haja ninguém a bordo que previsivelmente possa causar algum tipo de agressão, violência ou uma grande confusão como essa. O autor estava dizendo que a Southwest falhou ao fazer a triagem dessas pessoas e ao fazer a triagem da Perry e que deveria tê-la removido ou não permitido que ela embarcasse no avião. Acho que o autor está em posição favorável aqui. A Southwest não poderia dizer: ei, escuta, onde está a política de que paramos de servir álcool nos aviões ou de que não permitimos pessoas embriagadas nos aviões? Ela pode ter sido barulhenta ou estar embriagada. As pessoas voam e às vezes bebem para acalmar os nervos. Era previsível que ela fosse agarrar o cabelo de alguém e chamar outra pessoa de um nome racista e fazer tudo isso? Digo, supostamente chamar alguém por esses nomes. Quero dizer, talvez sim, talvez não. Se a Southwest quiser contestar, vão alegar que era previsível? Sabe, a Southwest vai argumentar: olha, nós temos todos esses voos diariamente, dezenas e dezenas pelo mundo todo. Vamos fazer o nosso melhor aqui. Mas se uma pessoa embarca naquele avião e, você sabe, tomou uns drinks, isso não é algum tipo de impedimento absoluto para viajar de avião. Acho que a Southwest vai dizer que fez o melhor e não viu sinais claros no embarque, sabe, ao observar essa passageira enquanto ela embarcava no avião. Então, o que mais deveríamos ter feito? Não sabíamos que ela surtaria e atacaria alguém. Esse será o argumento da Southwest. Vamos falar sobre a segunda causa da ação, certo? Essa também é contra a Southwest. Isso traz mais detalhes sobre o que pode ter iniciado tudo. Lembre-se, eu mencionei. Então, diz que a Corhelliana Perry inicialmente causou uma confusão ao recusar um assento disponível perto de outra pessoa. E esse comportamento foi observado pela tripulação do voo e poderia ser razoavelmente interpretado como errático ou confrontador. Que apesar do alerta inicial, nenhum funcionário da Southwest interveio para realocar Liana Perry para um local seguro, avaliar sua aptidão para viajar e ou negar o embarque. Em vez disso, Liana Perry atravessou a cabine e acabou escolhendo sentar-se perto do autor, onde então iniciou uma confrontação violenta e não provocada, envolvendo agressão física, cuspe e o uso de insultos. O argumento é que a Southwest deveria ter tentado mitigar. Deveriam agir antes da briga para monitorar má conduta dos passageiros.
E a forma como eles estão responsabilizando a Southwest e a maneira como estão responsabilizando a Southwest também é interessante. A tripulação e agentes da Southwest contribuíram diretamente para os danos do autor, tornando a companhia aérea indiretamente responsável pela doutrina do Respondeat Superior. Eric, essa doutrina é uma forma de dizer que, ok, uma empresa é responsável pelas ações ou omissões de seus funcionários pelo que eles fazem dentro do escopo do seu trabalho, certo? Quero dizer, isso se aplicaria aqui? O que você acha desse argumento de que, olha, ela estava mostrando sinais de alerta, ela estava levantando bandeiras vermelhas, a equipe não fez o suficiente. Southwest, você é responsável. Você sabe, a responsabilidade indireta certamente vai aparecer. Como você disse, Jesse, é aí que a companhia aérea, nesse caso, é responsável pelas ações de seus funcionários. Na verdade, a razão por trás disso é que, quando isso acontece, você não pode simplesmente processar os funcionários. Eles não vão ter dinheiro suficiente para compensar esse tipo de dano. Na verdade, é o empregador quem é, em última análise, responsável pela conduta de seus funcionários. Mas esse argumento, Jesse, eu acho um pouco fraco. Sabe, só o fato de que ela queria trocar de assento no começo e, sabe, a Southwest não interveio naquele momento. Então, não tenho tanta certeza de que eles tinham esse dever. Não tenho tanta certeza de que havia algum sinal claro que faria uma pessoa razoável pensar: ei, precisamos tirar essa mulher do avião imediatamente nesse momento. E a terceira causa de ação também envolve a Southwest. Isso também é interessante. A Ré Southwest mantinha e implementava uma política corporativa de assentos não marcados, permitindo que os passageiros escolhessem livremente seus próprios assentos por ordem de chegada durante o embarque. Que essa política foi criada, mantida e aplicada principalmente para o benefício operacional e financeiro da Ré Southwest, incluindo tempos de retorno mais rápidos, redução do número de funcionários e a promoção de serviços pagos de embarque antecipado. A política de assentos não marcados da Southwest destoava dos padrões adotados por outras companhias do setor. Que a estrutura de assentos livres da Ré Southwest, ao permitir o embarque em uma aeronave com espaço confinado, problemas de armazenamento de bagagem e congestionamento físico, juntamente com passageiros que não estavam acostumados com a política da Ré Southwest, diferente do padrão da indústria, criou um risco previsível de conflito entre passageiros. Que a ausência de atribuição proativa de assentos pela Ré Southwest contribuiu diretamente para o confronto. E a política de assentos da Southwest foi uma causa próxima e substancial da altercação. Aliás, no mês passado, a Southwest anunciou que vai eliminar esse sistema de assentos até janeiro de 2026, já que a maioria dos clientes prefere assentos marcados. Eric, 2 pontos sobre isso. Interessante, né? Jogam a culpa na política de assentos. É previsível, isso causou a suposta interação. E B, o momento disso é interessante, esse anúncio de que eles não querem mais continuar com assentos aleatórios. Olá, senhor. Acho que o autor tem razão nessa alegação. Olha, todos nós já estivemos em um ônibus escolar quando éramos crianças, um ônibus escolar bem lotado. E, sabe, você pode querer sentar em algum lugar, mas aí outra pessoa aparece e acaba havendo um conflito. Se você está em um show com entrada geral, pode estar parado em um lugar e aí chega um cara grandão e te empurra ou fica bem na sua frente, o conflito é inevitável nessas situações. Então eu acho que era previsível. E também tem a questão da causalidade, sabe? A Southwest vai dizer: olha, isso foi culpa do Perry. Isso não tem nada a ver com o nosso sistema de assentos. Por fim, com relação ao anúncio, curiosamente, o júri provavelmente não ficaria sabendo que a Southwest mudou sua política, porque isso é chamado do que se refere a uma medida corretiva subsequente. E queremos incentivar as pessoas a melhorarem as coisas e que isso não seja usado contra elas no julgamento. Então, o júri provavelmente não ficará sabendo sobre a mudança na política. Você mencionou algo antes que chamou minha atenção. A Southwest poderia dizer, olha, veja quantos voos temos por ano. Isso acontece, sempre há assentos não marcados. Olhe para os ônibus, olhe para o metrô, lá não há assentos marcados. Então, como é que a gente deveria saber que assentos não marcados seriam o catalisador para uma briga enorme e um ataque de fúria? Não estou defendendo a Southwest, só tentando pensar em outros argumentos que eles poderiam usar. O que acha? Sempre existem dois lados da moeda, e esse é o outro lado.
Sabe, a Southwest vai dizer exatamente isso, que olha, nós oferecemos serviços aos nossos clientes a um custo menor do que outras companhias aéreas. E uma das maneiras que conseguimos fazer isso é com esse esquema de assentos, onde você escolhe o seu próprio lugar. Isso por si só a Southwest vai afirmar, isso não foi o que deu origem a esse conflito. O que deu origem ao conflito foi um passageiro hostil, que agiu de forma errática e surtou. Ela deveria ser responsabilizada, não a Southwest. Acho que é nisso que vão apostar. Vamos falar sobre Liana Perry, que também está sendo processada. A próxima ação é contra ela, não contra a Southwest. É por agressão, pois ela, abre aspas, se envolveu em uma conduta que foi um ato intencional, o que resultou no receio de contato físico imediato com o autor. A quinta causa também é contra Perry, mas por lesão corporal, o que é diferente. Que ela se envolveu em uma conduta que foi um ato intencional, contato físico não autorizado com o autor. Então são duas coisas diferentes aí, agressão e lesão corporal, certo? Existe uma pequena diferença aí. Quão forte é isso quando você pensa, sabe, quando você pensa sobre o que você viu? Acho que o argumento contrário poderia ser, e me corrija se eu estiver errado. Você se lembra no vídeo, tem um momento em que parece que Rombola agarra ou afasta a mão de Perry, tipo bate na mão, supostamente afasta a mão com o telefone. E é nesse momento que Perry supostamente ataca. É um caso claro de agressão e lesão corporal. Bem, sabe, não é algo garantido para nenhum dos lados. Acho que, como você mencionou, agressão no contexto civil é simplesmente fazer alguém pensar que você está prestes a atingi-lo. A agressão física realmente os atinge. O que a defesa vai alegar é que o autor foi comparativamente negligente. Ela foi comparativamente responsável. Ela foi quem iniciou o contato físico e foi isso que realmente acabou desencadeando toda essa confusão. Então, sabe, existem argumentos de defesa, mas o vídeo é bastante incriminador. Acho que um júri vai ver isso e dizer: parece agressão e lesão corporal. Vou abordar a sexta causa de ação, que envolve a Southwest e Perry. E basicamente argumenta que, como consequência dessa conduta ilícita, todo esse episódio, e é disso que falamos antes, todo esse episódio foi gravado. Foi divulgado para todos verem e isso por si só resultou em dano emocional. Abre aspas, que a exposição repetida a vídeos online, manchetes, comentários e ridicularização social retraumatiza a autora e prolongou sua recuperação, incluindo invasão de privacidade, exposição involuntária, dano à reputação, constrangimento profissional e estigma social. Que a conduta intencional do réu e as políticas corporativas escolhidas foram deliberadas, imprudentes e irresponsáveis, sendo que a autora tem direito à indenização punitiva de acordo com as leis do estado de Nova York. Parece, Eric, uma acusação de imposição intencional de sofrimento emocional, não é? Acho que sim. É assim que vejo, é equivalente. E olha, sabe, como eu disse, com o surgimento das redes sociais, se um incidente como esse acontece, não são só 50 pessoas no avião que vêm, pode ser milhões de pessoas em todo o país. Então, isso aumenta os danos para o autor. Por outro lado, a defesa, acho que Perry vai argumentar. Olha, a única pessoa que parece mal nesse vídeo é Perry. A única pessoa que parece um idiota e que está agindo como um bobo é o réu Perry. Então, ela é quem vai ser humilhada ou ridicularizada, não essa vítima desavisada que está apenas sentada em seu assento. E o que isso significa é que pode ser mais difícil para a vítima desavisada provar seus danos, porque ela não parece estar fora de controle em nenhum sentido. E isso não resultaria em tanto ridículo. Pelo menos é isso que a defesa vai argumentar. Agora, nós acreditamos que a Southwest ainda não apresentou uma resposta. Talvez não seja surpreendente, certo? Ainda é cedo, eles não responderam. Acho que até agora eles não comentaram publicamente. Talvez você tenha visto, mas será que não é cedo? Você não esperaria? Exatamente. Conforme os prazos do tribunal, eles vão dar um tempo para a Southwest revisar tudo isso, fazer uma investigação bem preliminar e responder às alegações legais contidas nesta queixa. Nada em comum? Na verdade, é bem padrão para a Southwest ter uma resposta cuidadosa e ponderada a isso? Ou será que eles vão propor um acordo para encerrar o assunto? Isso também é possível. Você acha que eles vão resolver isso, Southwest? E se sim, o que isso significa? Eu acho que a Southwest está incentivada a resolver isso com um acordo. Quanto mais isso ganha força, quanto mais está na consciência pública,
maiores podem ser os danos por humilhação para o autor do processo. Então, seria aconselhável para a Southwest dizer: olha, vamos oferecer algum dinheiro para resolver isso e nós mudamos nossa política. Isso não vai se repetir. Vamos deixar para trás, encerrar e seguir em frente. O advogado da Southwest deveria considerar isso? Certo, agora quero perguntar, qual indenização eles podem enfrentar? Vamos retomar isso. E aliás, Leanna Perry realmente apresentou uma resposta. Já vou falar sobre isso rapidinho, mas o que Rambola poderia esperar receber de indenização, seja vencendo o processo ou em um acordo? Sabe, eu acho que a autora está pelo menos na faixa de 7 dígitos aqui. E o motivo pelo qual eu digo isso é porque já houve centenas de milhares de visualizações, talvez até milhões neste momento. Não tenho certeza, mas pode chegar lá. É um incidente muito pessoal, um ataque em que alguém é vitimizado publicamente diante de outros. Ela está tendo ofensas, linguagem tóxica e insultos direcionados a ela sobre seu corpo e outros assuntos constrangedores. Acho que ela vai pressionar muito nisso. Podemos estar falando de algo em torno de 7 dígitos. Uau! Certo, então Perry apresentou uma resposta, ok? E é isso que diz. A ré Leanna Perry, atuando sem advogado, responde à queixa verificada assim. Certo, Eric, antes de continuarmos em causa própria sem advogado, isso é surpreendente. Nossa, isso sempre é perigoso para qualquer um no âmbito civil. Li toda essa queixa, está profissional e bem feita. Uma pessoa leiga não está preparada para responder a isso. Bem, vamos ouvir qual foi a resposta dela. Cito, negação geral. A ré nega todas as alegações da queixa, exceto as expressamente admitidas aqui. 2 tipos de negação. A ré nega ter agredido ou prejudicado a autora, assim como nega que ela tenha sofrido danos por sua conduta. Defesas afirmativas. A petição inicial não expõe uma causa de pedir que justifique a concessão de tutela. Quaisquer lesões ou danos alegados foram causados total ou parcialmente por outras partes, incluindo a co-ré Southwest Airlines. Os danos alegados pela autora resultaram de sua própria conduta ou negligência contributiva. O réu reserva-se o direito de apresentar novas defesas conforme surgirem. Diante do exposto, a ré Leanna Perry respeitosamente solicita que a petição seja integralmente indeferida, que seja proferida sentença em seu favor e que lhe sejam concedidas outras medidas e reparações que o tribunal considerar justas e adequadas. Eric, sabemos que uma resposta jurídica não revela toda a história nem todas as defesas. É aceitar uma afirmação, é negar uma afirmação. Talvez esteja dizendo que há uma defesa afirmativa, mas não é como uma moção para rejeição, certo? Isso pareceu muito padrão, mas eu não sei toda a história. Me conte o que entendeu daquela resposta. Pareceu muito com o ChatGPT para mim. Não sei se foi isso que usaram ou algo assim. Normalmente, uma resposta pode ser longa. Por exemplo, a queixa tem mais de 5 páginas e a resposta costuma ter pelo menos isso ou mais. Sabe, na verdade, isso destaca algumas defesas potenciais, como negligência contributiva, dizendo que foi o autor que, basicamente, argumentando que esse autor foi quem partiu para a agressão primeiro. Ela também está meio que culpando a Southwest pelo próprio surto dela, né? O que é curioso. E eu não sei até onde isso vai chegar, cara. Você acha que isso ao menos chega à fase de descoberta? Acho que seja pela Southwest ou Perry, isso vai para a descoberta. Veremos o que há. Quanta descoberta você acha que importa aqui? Acho que fico pensando se Rambola gostaria de ter acesso aos e-mails corporativos para ver, tipo, olha, estamos vendo que há preocupações, estamos vendo um aumento nas preocupações com a política de assentos. Talvez houvesse preocupações sobre como a equipe estava lidando com passageiros embriagados, talvez analisando outros casos. O que a fase de descoberta pode revelar? Aliás, para quem não sabe, é quando há troca de evidências, no caso. Você busca evidências dos réus para ver o que há ali? Sim, Jesse. Alguns momentos explosivos podem ocorrer nessa fase de descoberta, como o depoimento do réu Perry. Ela terá que jurar, e o advogado do autor vai mostrar esse vídeo detalhadamente e dizer: essa é você segurando minha cliente pelo cabelo e sacudindo a cabeça dela, certo? Você está zombando do peso dela e atacando-a na frente de todos, não está? Então isso vai ser algo. E além disso, a fase de descoberta para a Southwest.
Se eu fosse o advogado do autor, eu estaria conseguindo, ou pelo menos solicitando, todo o incidente anterior com passageiro embriagado, todo o incidente anterior de briga física no avião, e também e-mails sobre essas situações em que a Southwest provavelmente discute a causa desses incidentes, o que poderia ter sido feito de diferente e o que deveria ter sido feito de diferente, mas talvez não foi. Eric Fatz, que situação! Vamos ver no que dá. Obrigado pelo seu tempo. É um prazer estar com você. E isso é tudo que temos para vocês agora aqui no Sidebar, pessoal. Muito obrigado por nos acompanharem. Por favor, inscreva-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou onde ouvir podcasts. Eu sou Jesse Weber. Eu falo com vocês na próxima vez.